E aí galera, hoje eu vou falar sobre o episódio de La Brea número 4, que está cada vez melhor. Eu sou o Júlio Colbert e se você está aqui pela primeira vez, dá um like no vídeo, curta o canal, aqui a gente está sempre fazendo vídeos sobre cultura pop, seriados, filmes. Um dado bem interessante trazido pelo Matheus Henrique, um dos nossos assinantes aqui do canal, fala que mais de 15 milhões de pessoas estão assistindo esse seriado lá nos Estados Unidos, contando a parte de TV e a parte em streaming. E isso é muito legal porque quer dizer que tem muita gente assistindo e nos Estados Unidos isso é muito importante sobre a continuidade ou não dos seriados. Nesse quarto episódio a gente teve algumas situações assim bem diferentes que ajudaram a melhorar o entorno da história. A gente tem a adição do Levi, né, que chegou como piloto lá e que vai melhorar a dinâmica das histórias, assim, dividindo mais os papéis e as coisas que estão acontecendo. E um indício de personagens que já estavam lá, aquele símbolo da mão que estava desenhado, agora eles já deram a entender de onde esses personagens vão vir e qual a função deles na história. Também a trama se amplificou em termos de governo e de coisas que estão escondendo ou coisas que estão sendo mostradas. E a partir disso vai abrindo diversas possibilidades para a construção de uma história um pouco mais complexa. Isso eu achei bem legal. Vai ter também o desdobramento sobre a droga que estava no carro. E isso mostra também uma certa ambiguidade de um dos personagens. Então num primeiro momento a gente acha que vai acontecer uma determinada coisa, mas está se direcionando na verdade assim, para um meio que um antagonista ali dentro daquele grupo. Mas eu acho ainda que ele não é um antagonista forte. Me parece que o antagonista maior mesmo vai ser o pessoal que fez o desenho da mão lá e que tem as armadilhas para os outros animais. A única coisa que eu não gostei nesse episódio foi a entrada de um personagem que ele vai fazer uma cena micro e logo depois ele vai ser utilizado para a resolução de um problema, para um suspense maior. Eu achei que eles poderiam ter construído aquele episódio durante esses 4 episódios para que a gente se afeiçoasse a ele e aquilo que fosse acontecendo tivesse uma importância de verdade. Mas daí tu vê assim, esse personagem que vai aparecer alguns segundos, ele só vai servir para isso mesmo. Daqui a 2, 3 episódios ninguém vai lembrar dele. Uma coisa assim que faz diferença, né, às vezes em outros seriados assim se constrói essa história para depois que o personagem, quando ele vai ser retirado de cena, que a gente sinta um impacto emocional por essa perda. Nesse caso ali não, o cara entra, sai de cena e não vai fazer a mínima diferença para ninguém. E o ator acaba que só fez uma ponta ali. Esse foi o único ponto assim que eu achei meio mal planejado, assim, meio inserido ali só para acontecer aquele evento e depois nada mais vai acontecer. Quando acontecer isso, quando vocês estiverem assistindo, vocês vão perceber de cara o que eu estou falando. É um personagem jogado na história e depois é retirado da história com um único objetivo. Isso deixa muito superficial nesse sentido. De restante, o episódio passou limpinho, assim, com tudo bem feitinho. As cenas de ações foram bem interessantes, bem trabalhadas. E as resoluções de conflitos elas estão ficando cada vez mais complexas. Tem o papel das meninas também que vai aparecer, que vai ser muito legal nesse episódio. E são talvez os personagens ali mais enigmáticos que a gente pode ver. Porque a gente não sabe de verdade se aquelas duas meninas são de alguma seita religiosa, porque o pai delas participava de alguma coisa bem rígida. É algo bem estranho assim que me chama bastante atenção, é uma das coisas que eu mais estou curtindo, porque tem um suspense de verdade naquelas duas personagens ali. E o porquê da menina não poder falar. Mas eles já têm uma esperança também de resolver os problemas maiores, de como eles vão sair dali. É claro que eles não vão sair do buraco literalmente, mas existem possibilidades assim que estão se desenhando que eu estou curtindo bastante. Como entretenimento, assim, ele vem cada vez melhor, eu acho que está numa crescente boa, e aí melhor assim em relação ao terceiro episódio, eu achei esse foi melhor construído ainda. E realmente me parece assim que a produção agora acertou aqueles detalhes assim que não estavam bem preparados lá no início. Também vai ter uma surpresa no final do episódio assim que foi muito interessante porque vai dar um gancho para o 5º episódio. Esse talvez tenha sido o episódio assim, que eu mais estou aguardando o próximo, justamente por causa desse final. Então essas adições de personagens e de emaranhados na história estão deixando ela mais complexa e fazem o meu interesse por assistir ficar maior ainda. E é muito provável que nos próximos episódios tenha essa construção de oponentes, que a gente vai ver que eles não são tão gente boa assim, ou o que será que está acontecendo lá. Mas é visível a construção de oponentes assim, em cada episódio vai aparecendo um pouquinho, e nisso eu tenho curtido bastante, assim, de aparecer aos poucos e sendo construídos bem devagarinho, para que a gente não saiba de verdade o que vai acontecer. Comente aqui com a gente, vamos bater um papo, que eu estou achando muito interessante, talvez seja um dos seriados mais legais assim desses novos que estão surgindo.
Um abraço e até o próximo vídeo.